Mas vamos, olha, a nossa mensagem de hoje, do nosso livrinho aqui, ó, 101 lições de sabedoria espiritual do Paiva Neto. O Paiva Neto, para quem não conhece, é o criador daquela organização reencarnacionista que chama-se Legionários da Boa Vontade. E a mensagem número 54 diz o seguinte: Jesus é a divina liderança das almas livres. Opa, e eu gostaria de ouvir assim, de vocês, de quem quiser comentar, por que que Jesus é a liderança das almas livres? Por que não das encarceradas também? Eu gostaria de entender isso aqui, que a gente fizesse uma compreensão juntos. A gente pode começar pelo César? César, por que Jesus é a liderança das almas livres, de acordo com Paiva Neto? Eu não tenho noção do Paiva Neto para poder falar. Muito bem. Mayra, como é que chega para você? Vi, eu não vou conseguir interagir que eu estou trabalhando, amor. Ah, tá bom. Ah, você falou, desculpa. Imagina, eu que peço desculpa, querida. Um beijo. Sheila. Bom, eu vou dizer do que eu sinto. Eu penso muito, quando a senhora leu, me veio à mente aquela... tomai sob vós meu jugo e eu vos aliviarei. Então, o estar sob a liderança de Jesus é estar livre desse jugo pesado, né? Então, eu penso que ele é o divino mestre de todas as almas, mas plenamente das almas livres porque aceitaram o jugo leve, se libertaram de uma série de coisas. Então, em plenitude, seria, para mim, dessas almas que aceitaram o jugo leve. E aí a Carla, a Drica, a Rê, concordam? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Concordo. E assim, esse encarceramento... Concordo. Esse encarceramento parece ser uma coisa mais do homem do que do próprio Jesus, né? Que, como Sheila falou, quem aceita, né, Jesus acaba se libertando mesmo. E o homem que, né, está em volta, a sociedade, no caso, é quem acaba encarcerando, né, as almas. Que bom. Olha que bom, né? Se eu realmente aceito a liderança de Jesus, eu sou uma pessoa livre, né? Livre de medos, livre de rancores, de desejo de vingança, de ódios, de todo sentimento negativo. Eu sou livre, porque eu aceito a liderança de Jesus, e Jesus é a negação de todo sentimento negativo. Ele é amor, né? E quem ama é livre, né? Porque quando eu faço alguma coisa para alguém por amor, eu sou livre, eu não espero recompensa. Se eu dou um presente para alguém e essa pessoa pega esse presente e dá para outra pessoa, eu não estou encarcerada nesse gesto, nessa simbologia espiritual, porque uma vez que eu dei, a pessoa faz o que quer. Então, eu posso multiplicar esse bônus, esse presente, essa dádiva para alguém. Então, eu não sou encarcerada nessas miudezas do mundo, né? Eu sou livre, porque estou sob a liderança de Jesus. Ai, Paiva Neto, maravilhoso. Bem, agora eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a prece inicial. Dez segundos. 1, 2, 3. Pode fazer, César? No momento, não. Não.
Vou pedir para rir? Pode rir. Como que é que faz? A prece inicial. É uma prece curta para a gente iniciar a reunião, e aí você vai seguir o seu coração, você vai se conectar com Deus e pedir as bênçãos para essa reunião. Posso tentar. Bora. Senhor, peço que dê discernimento e compreensão a todas as almas que estão aqui, precisando de palavras, precisando de acalanto, precisando de entender o que passa-se na sua vida. Que esse grupo possa ter peças fundamentais para que cada um receba o seu coração em paz, e que através de todo esse amor que a gente coloca dentro desse grupo, que cada um saia daqui transformado hoje, um pouco melhor do que entrou. Gratidão, Jesus, gratidão, todas as entidades que possam estar aqui. Obrigada. Amém. Que delícia, né? Maravilha. Então, nós vamos iniciar o estudo, né? Do O Principiante Espírita, de Allan Kardec, e aquele capítulo lá que diz soluções, né? Solução de problemas pela doutrina espírita, e o tópico, o título é O Homem durante a Vida Terrena, e as questões são do número 129 ao número 132. Então, assim, como sempre a gente faz, a gente lê a questão, né, a pergunta, e a gente pergunta para o grupo como é que chega para cada um do grupo, independente do que diz a doutrina espírita, né? Então, a questão número 129, é Deus o criador do mal? Regina, é Deus o criador do mal? Como é que chega isso para você, minha amiga? Bom, o que a gente sabe, né, o que a gente lê, ouve, e a vida inteira, é que Deus é o criador de tudo, né? De tudo. Porém, quando se fala do mal, eu acho que ele é uma construção que foi feita em algum dado momento da cosmologia, né? Que eu acredito que quando surgiu tudo, quando fez-se o verbo, né? Fez-se o verbo. Alguma coisa que bate no ego se transformou em mal, porque era tanto bem, era tanta boa intenção de se criar uma coisa só de amor, que esse espelho virou um pouco de mal, mas não através de Deus, através do amor que ele sugeriu que a Terra, ou que o universo tivesse, todas as moradas tivessem. Então, eu acho que ele deixou, a impressão que eu tenho é que, assim, deixou para que o amor vencesse esse mal, mas que eu não acredito que tenha sido
através de Deus, essa criação. Essa criação veio de um ego que escapou de alguma... É isso que eu sinto. Obrigada, Regina. Carla, como é que chega para você essa questão? É Deus o criador do mal? Eu acho que a Carla está com algum probleminha. Passar para a Sheila. Oi, Carla, você voltou. É que eu estou num ruído aqui com as crianças todas em casa pequenininha. Bom dia para todas. Muita gratidão estar aqui. Consegui hoje, né? Enfim, eu vejo... Pode perguntar de novo? Posso. É Deus o criador do mal? Eu acredito que seja como, acho que Sheila falou, né? Que seja uma permissão, Regina. Que seja uma permissão mesmo para o amor se fazer presente, né? Que se não tiver a dualidade, a gente só teria o amor, a gente não ia fazer diferenciação, né? E mesmo na natureza, hoje eu estava conversando aqui com um companheiro em casa aqui, mesmo na natureza, tem as sementes, né, que elas não vingam, né, elas saem de uma essência e que elas não vingam igual, né? E aí eu acredito que dentro disso a individualidade, dentro da dualidade, para que se haja também o livre-arbítrio, que é o amor de Deus. Eu acredito por nós nos ter dado livre-arbítrio. Vamos ouvir agora. Obrigada, Carla. Vamos ouvir a Sheila. Olha, eu estou ainda refletindo muito sobre as respostas de vocês. E eu concordo que Deus criou tudo, realmente. E em sua infinita bondade criou as leis que regem o universo, mas deu a gente o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o que faz com que a gente possa tomar decisões que, aos olhos de determinada evolução, vão ser boas ou ruins. Então, o livre-arbítrio nosso cria o que hoje a gente considera mal, mas que muitas vezes anteriormente já foi considerado coisas normais, porque depende da evolução da humanidade. Aí eu lembro muito da questão do duelo, né? Os crimes de honra, que hoje a gente considera crimes, mas a humanidade já tolerou. Ou quando a gente jogava pessoas aos leões e as pessoas se divertiam com aquilo. E hoje a gente acha horrendo, a gente acha ruim, a gente acha mal. Mas são frutos da criação humana, do livre-arbítrio, e vão mudando com o tempo. Mas é isso, são criações nossas, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu. Concordo com vocês plenamente. Dona Vilane, o áudio. É por isso que eu deixo ligado direto. César, quer falar um pouquinho sobre isso, amigo? Deus criou o mal? Essa é uma discussão que está lá em Santo Agostinho. Me lembro de uma experiência em sala de aula que eu levei esse texto e umas alunas evangélicas se levantaram irritadas porque não queriam saber de um texto de um ateu. Ainda mais Santo Agostinho como ateu, né? Então foi... Então é isso. Obrigada, César. César levou a gente lá para Santo Agostinho, outro Santo Agostinho para nós, né? Bem, eu vou responder a questão de acordo com... Vou ler na íntegra aqui, né? A resposta é a seguinte: Deus não criou o mal. Então ele já começa assim, né? Deus não criou o mal. Estabeleceu leis. Estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom.
Quem observa essas leis fielmente será perfeitamente feliz, assim como a nossa mensagem do Paiva Neto, né? Jesus é a divina liderança das almas livres. Como tem o livre-arbítrio, nem sempre as criaturas as observam. É da inobservância daquelas leis que provém o mal. Olha que interessante. Deus não criou o mal. No entanto, ele criou leis. E, à medida que ele criou leis, ou na mesma proporção, ele dotou o homem de livre-arbítrio. Aqueles que observaram as leis são essas almas livres, que o Paiva Neto cita aqui nesse livrinho. E aqueles que inobservaram essas leis são as criadoras do mal. Ou seja, é o livre-arbítrio do homem que cria o mal. Criou e cria constantemente, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma observação para complementar? Sim, agora me veio uma frase, sim, aqui na minha cabeça. Deus criou a unidade e o homem criou a dualidade, que foi falada, e Carla falou sobre a dualidade, né? Então, é isso que eu entendi, né? Que maravilha, né? Então, vamos para a questão 130. Já nasce o homem bom ou mau? Opa, o homem já nasce bom ou nasce mau? Ou uns nascem bons, outros nascem maus. Como é que é isso, César? Fala para nós. Ainda pensando sobre Santo Agostinho, que lidou com essas questões, ele fala que, conforme, usando o nosso livre-arbítrio, conforme nós fazemos o bem, vamos em direção ao sumo bem. Conforme as nossas opções negativas, vamos em direção ao sumo mal. Então, estamos sempre oscilando entre bem e o mal, né? E nessa dinâmica vamos nos constituindo. Obrigada, César. Olha que contribuição maravilhosa. Sheila, o homem já nasce bom ou mal? Eu vou pegar carona numa coisa que o César disse que eu achei muito interessante. Essa oscilação entre o bem e o mal. E é a questão do nascer, né? Talvez quando o homem... a gente já viu isso. Quando o homem é criado, ele é simples, ignorante, ele não tem ainda nessa vivência para ser bom ou mal. Então, ele tem o livre-arbítrio dele, vai fazer as escolhas, e aí nós vamos nos inclinar para boas ou más ações, e isso vai moldando o nosso caráter, a nossa energia, quem a gente é. Se a gente vai pender para o bem ou para o que a gente considera mal. Mas quando a gente nasce, pensando na encarnação atual, né? A gente tem sempre uma programação para o bem, para a evolução. Então, a gente tem uma programação para a evolução, mas a gente tem o nosso histórico. E aí, o nosso histórico tem potencialidades e tem dificuldades. E aí, cabe a essa comunidade, a essa aldeia, como disse a Dona Vilane já muitas vezes, nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, que podem nos levar a caminhos ruins, e ampliar as nossas potencialidades. E aí, eu acho que, sendo bem pontual, o homem não nasce mal, nunca. Porque a programação é sempre para evolução. Obrigada.
Carla, como é que chega para você essa questão? Já nasce o homem bom ou mal? Vamos passar para a Regina. Depois, quando a Carla estiver podendo falar, ela fala. Rê. Oi. Então, gente, eu trabalhei até tarde, tô assim, tô acordada, tô ótima, mas eu vou ficar na horizontal e no escurinho. Você está oscilando aí, né? Entre a vigília e o sono. Não, exato, e assim, a correria e o descanso. E eu acho que a gente segue nisso também, né? Como foi falado aí, a gente segue nisso. E sobre a pergunta exatamente, se nasce bom ou mal. Eu acredito que existe resgates, né? A gente vem resgatar coisas, somos seres encarnacionistas, com certeza, né? A gente sabe disso, mas muitos não sabem, não se tem, né? Não se tem a alma. Então, como encarnacionistas, a gente veio resgatar, né? Coisas, veio resolver coisas, enfim. Então, vai bater no livre-arbítrio mesmo. Mas você pode nascer numa família através de alguém mal, né? Então, alguma coisa você carrega daquela gestação, daquela, né, aquela criação. Então, eu acredito nisso, por um exemplo. Você nasce, você apanha dentro da barriga da sua mãe. Você tem uma mãe presa e um pai ruim. Aí você nasce, você vive numa tensão de uma família onde o ódio é maior do que o amor. Aí você já carrega aquilo na alma, e aí o livre-arbítrio entra conforme você vai crescendo e poder ser dono da sua vida e transformar isso e resgatar a sua alma de amor que deveria ter sido, né? E acho que o Espiritismo ele está nisso também, sabe? A gente vai se encontrando, a gente vai descobrindo por que eu vim, o que eu estou resgatando, o que eu estou descobrindo de mim, da minha alma, independente do veículo que me trouxe até aqui, que foi uma mãe, foi um pai, onde minha alma realmente está, qual é essa missão dessa alma. Então isso pode demorar muito, uma vida. No fim dela você descobrir que agora eu não quero mais o ódio, eu quero o amor. Então acho que isso é um resgate, acho que dá tempo, sempre dá tempo. Por mais que tenha o ódio, a vida inteira, eu acho que dá tempo de você resgatar no amor. Então, o ser, somos aí a dualidade também, como o Carla falou, né? Obrigada, Regina. Cláudia, fala para nós aí, como é que chega para você essa questão? Já nasce o homem bom ou mal? Ana Cláudia, depois a Carla fala. Silane, eu não vou conseguir falar que eu tô no trem, indo trabalhar. Tá bom, meu amor. Tá bom? Tá só assistindo, né? Então, vou deixar você e a Mayra bem quietinhas. Pode deixar. Carla, você pode falar agora, querida?
microfone está mutado. Escrevi aqui, está bastante ruidoso aqui em casa. Pode ser pelas mensagens? Vocês têm acesso? Sim, sim, sim. Eu peço licença, então, para ler as mensagens da Carla. Tá. A Carla diz assim: a pessoa humana nasce boa ao longo da vida, desabrocha o que tem dentro, seja seu yin ou yang, que já trazemos com a gente, bagagens, karmas. É isso que a Regina disse, do que traz na genética também, e experiências de vida moldam a pessoa. Que maravilha, que maravilha. Então, cabe a mim aqui ler a resposta da questão 130, já nasce o homem bom ou mau. É mister. Ou seja, é necessário distinguir antes entre o homem e a alma. Opa, vamos falar da dualidade aqui, né? Vamos distinguir entre o homem e a alma. A alma é criada simples e ignorante. Isto é, nem boa, nem má. Como, porém, goza do livre-arbítrio, é livre de seguir este ou aquele caminho, de observar ou de infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, conforme seja a reencarnação de um espírito adiantado ou atrasado, né? Interessante que César trouxe Santo Agostinho, eu vou trazer Rousseau agora, ele diz que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe, né? Opa, vamos falar um pouquinho? Acho que eu vou começar pelo César. César, a resposta à questão fala que a gente precisa distinguir entre a alma e o homem. Ou seja, o homem que está nascendo por aquele veículo que a Regina falou, que é a mãe, aquele corpinho está vindo pela primeira e única vez. Porém, a sua alma pode já ter um repertório de vida em virtude das existências pregressas, né? Então, fala um pouquinho. Então, permanecendo em Santo Agostinho, esse processo entre o bem e o mal, ele tem a intervenção da graça. Então, o homem por si só, ele não consegue se movimentar ao bem, ele depende da graça. Ou seja, ele depende do apoio. Olha que interessante. Alguém quer dar continuidade a essa conversa do César? Quem gostaria? Eu acho essa provocação muito boa, na verdade. E às vezes eu sinto um pouco isso, assim. Às vezes eu olho pra mim e eu penso, nossa, eu já fui melhor. Assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa melhor. Mas eu era uma pessoa que tinha vivido menos o planeta Terra nesse momento. Então eu tinha visto menos coisas. Eu tinha passado por menos coisas nessas relações sociais. E aí você vai aprendendo umas malícias que você precisa aprender para viver num planeta de terras e expiações. E eu lembro que eu dizia para minha mãe, quando eu tinha 15 anos, que eu queria ser freira. Tamanho medo que eu tinha do mundo. Porque eu pensava, gente, o mundo é um lugar difícil de viver. Porque eu não vou encontrar só coisas boas, sabe? Eu não vou encontrar só coisas simples de resolver. E às vezes eu vou me colocar em dilemas éticos.
E eu não queria isso. Eu queria me apartar. Mas não era a minha vocação. Então ela me chamou como boa mãe e falou: filha, deixe de ser covarde e vai enfrentar o mundo, que é assim que se aprende. Você tem uma encarnação para aprender. E dá às vezes essa sensação de que quando a gente é criança, a gente traz essa pureza, né? E adolescente e tudo. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai vendo o mundo e aprendendo a lidar com ele. E isso às vezes dá a sensação da gente, de alguma forma, corrompendo algumas coisas dentro da gente. Mas não é se corromper, é aprender a lidar com o mundo, aprender a ver as malícias do mundo e a lidar com elas, né? E eu ainda sinto que às vezes tô aprendendo muito ainda, sabe? Eu ainda sinto isso assim muito forte. Essa coisa, sabe? Opa, eu tô no mundo de provas e expiações, eu preciso me lembrar disso o tempo todo. E estar atenta. Estar atenta não é se corromper, é ter os olhos abertos para saber que nem todo mundo tá vibrando positivo e que você precisa lidar com isso. Afastando, evitando falar, evitando abrir muito a boca, evitando uma série de questões que a gente aprende, né? A não se dar tanto. E eu entendi o não se dar tanto como algo ruim, mas não é. É simplesmente um modo de defesa. Mas eu sinto isso um pouco, assim, essa diferença entre a alma e o homem, né? Nessa encarnação, no mundo de provas e expiações, a gente vai ter que lidar com isso. Mas não quer dizer que a minha alma, em essência, tenha essa configuração. Mas ela vai evoluindo, inclusive, assim. Muito bem. Quem mais gostaria de falar? Interessante que eu não fico olhando para vocês, eu fico olhando para o microfone que abrir, ela vai falar. Eu gostaria de... Desculpa, quem vai falar? Desculpa, pode falar. Né? É que Carla colocou a mensagem. Eu abri aqui, mas pode ser que quem está vendo não consiga ler. Aí eu vou pedir licença só para ler a resposta da Carla. Gente, se alguém quiser também abrir o chat e ler a resposta, fica à vontade, tá? Carla. Então, Carla diz: a luta nesse mundo é de não deixar o espírito se abater, por sabermos já, através das palavras divinas, que estamos num mundo de expiações e provas para a nossa evolução. Vigilância fraterna e fraterna. Endurecermos sem perder a ternura. É isso mesmo, endurecermos sem perder a ternura. Aí ela trouxe Che Guevara. Che Guevara. Nos mantermos em busca desse espírito vivo para superarmos esse mundo. Olha que lindo. Que lindo, que lindo. É a poeta, né, essa menina? Mas, gente, olha que coisa linda que está acontecendo aqui, né? Que coisa linda. E assim, eu vou trazer essa questão do nascer, a lição traz nascer o homem bom ou mal. E aí, eu trago essa questão, mais uma vez, da aldeia, né? Quando a criança nasce, que a mãe, o pai, ou aquelas pessoas que fazem as funções de pai e mãe, os adultos da família, percebem as tendências da criança para o bem. Nossa, né? Se aquele lar é um lar devotado ao bem, aquela criança, meu Deus do céu, é tudo, é uma promessa de Deus, é uma criança de Deus, enfim. Mas se a criança apresenta más tendências, o acolhimento é outro. Né? Nós não sabemos acolher o oposto de nós, né? E olha só, mesmo nós nos caracterizando como pessoas do bem, pessoas boas, a gente se torna pessoas más nesse momento que a gente não compreende essas más tendências e a gente repele. Eu já vi uma mãe dizer: não tem nada a ver comigo essa criança.
né? E a criança sente, o espírito sente. Então, essa coisa de que o Rousseau fala que a criança nasce, o ser humano nasce puro e a sociedade o corrompe, é por aí. Quer dizer, não é que ela nasceu pura, ela nasce com toda uma bagagem de purezas e de impurezas, como todos nós, né? Agora, como é que a sociedade vai corromper? Repelindo, não compreendendo e não criando atalhos para essa criança combater ela mesma, né? Até por meio do exemplo dos adultos, né? Porque criança segue exemplo, né? Então, olha o papel dos adultos, independente de ser pai ou mãe, né? Porque todos são responsáveis. Toda a família, todo o entorno, todos os vizinhos são responsáveis por essa criança. Então, se essa criança fracassar, todo aquele coletivo fracassou. Então, quando uma criança comete um crime que vai parar nas instituições, nos reformatórios, que fica isolada da família para purgar, vamos dizer assim, os seus crimes, essa criança não é criminosa sozinha, a família também é criminosa. As pessoas em derredor, a escola, a igreja, todos fracassados. Então, quando a gente recebe no seio da família uma criança com más tendências e que a gente consegue contribuir de uma forma, de alguma forma não, mas de uma forma esplêndida, que a gente consegue tirar essa criança dessas más tendências e guiá-la no caminho do bem, então a família, o entorno, a igreja, a escola são, vamos dizer assim, heróis, são heroínas, essas pessoas são heróis e heroínas e são pessoas vitoriosas, né? Extremamente vitoriosas, ao ponto de chegar esse nível de ser herói e heroína, porque conseguiu tornar essa alma uma alma livre, como diz o Paiva Neto, porque levou essa criança, esse espírito para a égide de Jesus, que é o supremo bem, né? Então, todos nós somos responsáveis, né? Então, tanto Santo Agostinho, quanto Paiva Neto, Allan Kardec, Rousseau, até Che Guevara, que tudo que eles colocaram faz sentido, né? Endurecer com essa criança que quer praticar o mal, mas não perder a ternura, né? Educar e não punir. Aí a gente traz o Foucault, né? Educar e punir. Nós temos o dever de educar e não punir, porque a punição, se a punição resgatassem as pessoas para o bem, as cadeias não estavam superlotadas. Então a gente precisa repensar essa questão da punição, porque uma coisa é isolar da sociedade para que o indivíduo não prejudique outras pessoas, outra coisa é punir, outra coisa é a tortura. Então, nós não podemos nos torturar uns aos outros. Isso não quer dizer que a gente está contribuindo, está concordando com o mal, mas se paga se resgata esse bem por meio do bem, porque em cada ser humano tem uma centelha do fogo sagrado do amor de Deus, né? O ser humano pode ser o maior criminoso, mas Deus habita nele. Aí é a questão do livre-arbítrio, ele não escolheu ser uma alma livre. Ele escolheu ser uma alma encarcerada. Agora, assim que nasce, a família tem a responsabilidade não só de vestir, mandar para a escola, né? Ela tem que observar cada gesto daquele filho, né? Cada gesto daquela criança e impulsioná-la para o bem.
né? Para o sumo bem, né, César? Como diz Santo Agostinho. Bem, a questão número 131 diz assim: qual a origem do bem e do mal na Terra? Por que o mal predomina? A Aline entrou. Aline, seja bem-vinda. Quer começar falando, Aline, aqui? Como é que chega para você essa questão? Qual a origem do bem e do mal na Terra? Por que o mal predomina, minha filha? Bom dia. Bom Eu vou só ouvir hoje, tá bom? Tá bom, meu amor. Muito grata. Obrigada. Vamos passar a questão para a Carla, então? A Carla é a menina que organiza as ideias de forma poética. Não sei se ela vai escrever. Dona Vilane, ela disse que passou a fala. Ah, passou? Então vamos passar para você, Sheila. Vou repetir a questão. Qual a origem do bem e do mal na Terra? Por que o mal predomina? A origem do mal na Terra é o livre-arbítrio humano, acredito. E porque o mal predomina? Porque a gente está no mundo de provas e expiações ainda. Então, a gente ainda lida muito com as nossas más tendências e a humanidade lida muito com as más tendências na tentativa de superá-las. Então, acredito que seja por essa característica do mundo que está em transição, né? Ainda. Regina, gostaria de falar um pouquinho? Então, na Bíblia tem uma passagem, né, que eu não lembro, nunca lembro os detalhes, né, os números, mas o significado que eu guardo. Sim, a gente tem medo de falar, né, do diabo, é onde está o mal, né, e essa entidade, sei lá, esse mal que chama diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E quem deixa é o livre-arbítrio, né? Então, assim, é a dualidade do bem e do mal. Então, ele está lá. Está lá, se você... É o seu livre-arbítrio que vai deixar esse mal que veio para roubar, matar, destruir através de você. Ele usa as pessoas, né? Esse mal, ele usa as pessoas e a gente, com livre-arbítrio, deixa. E acho que é uma força, acho que parece que a impressão que dá, que a gente vem do mundo do jeito que está, que é mais fácil ser levado pelo mal do que pelo esforço para encontrar o bem, entendeu? Eu vejo assim, nas guerras, né? Você fica olhando assim, cara, para com isso. Que mal é esse tão grande que está deixando ser dominado e matando gente e ainda achar que tem uma razão, né? Existe alguma razão na guerra. Então, é o mal tomando conta. E o ser humano deixa, parece que se nem percebe, né? E nem percebe que ele mesmo está criando isso, né? Então, é por isso que tá assim o mundo para mim. Obrigada, Rê. César, quer falar um pouquinho sobre essa questão? Sobre a origem do mal na Terra e por que o mal predomina?
São as escolhas humanas, né? Ou cada um escolhe se vai construindo o seu rumo. Tem alguns que são mais atraídos para o mal do que outros. É isso. Interessante que César falou, né, da escolha do rumo, né? Construindo o seu rumo, né? O que é que a gente está fazendo, né? Como é que a gente está construindo o nosso rumo? Eu vou ler a resposta. A origem do mal na Terra está na imperfeição dos espíritos que aí se reencarnam. A predominância do mal provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, em sua maioria, espíritos inferiores ou de pouca evolução. Em mundos mais avançados, nos quais só se reencarnam espíritos depurados, o mal se acha em minoria, ou até nem aparece. Então, gente, é um conjunto, né? Um conjunto de circunstâncias que se entrelaçam, que se aproximam, né? A gente está num planeta de provas e expiações, como a Sheila falou muito bem. É um planeta de baixo padrão vibratório. Então, olha a nossa luta, nós também somos pessoas imperfeitas a caminho da perfeição, né? Porque na Bíblia também está lá, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nós somos passíveis de perfeição, o planeta também é passível de perfeição, e isso faz me lembrar os testemunhos de Jeová, quando dizem que a Terra vai se transformar do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Né? Tem sentido que a Terra um dia será habitação de alto padrão vibratório que só receberá espíritos depurados, né? Que poderemos ser nós ou não. Porque a gente precisa evoluir de acordo com o planeta para permanecer aqui, porque se nós não evoluirmos, a gente pode evoluir tecnologicamente, intelectualmente, cientificamente, filosoficamente, e tudo mente, e não evoluir moralmente. Então, a gente vai lembrar aí do livro, acho que é de André Luiz, me corrige, Os Exilados de Capela. Não sei, agora estou em dúvida sobre o autor. Os exilados, alguém pesquisa aí, Os Exilados de Capela, né? Tá lá, a gente aprende que o espírito, nós humanos somos exilados de Capela, nós não conseguimos acompanhar a evolução de Capela, por isso reencarnamos aqui, por meio da primeira raça, que se chama raça adâmica. Né? Então, nós estamos aqui imperfeitos, mas daqui a gente pode ir para outro planeta que ainda está no processo de evolução, recebendo espíritos imperfeitos como nós, mas toda a evolução que nós conseguimos do ponto de vista tecnológico, científico, etc., a gente vai contribuir para a evolução desse outro planeta. Então, trazendo agora para a nossa questão, planeta Terra, baixo padrão vibratório. E essa evolução do planeta vai depender muito de nós, de como nós vibramos. Né? A nossa busca para atingir um padrão vibratório de acordo com a busca do bem, desse sumo bem, né? Agora, por que o mal predomina? E aqui já explica muito bem, e por conta dessa questão vibratória. Mas eu trago a Bíblia de novo, quando Jesus disse, dê com a direita que a esquerda não veja,
Eu sempre falo isso, né? Como a gente precisa tentar entender isso e a gente tem que parar de esconder o bem que a gente faz, porque o mal está aberto aí em todas as telas, em todas as ruas. E o bem a gente faz, ó, não conta para ninguém não fala que foi eu que fiz. Olha, eu vou fazer essa doação, mas não fala que foi eu. Por que não fala? Se a gente precisa de exemplo. Essa questão de nos envaidecer, que vai nos envaidecer porque a gente fez alguma coisa, é uma questão nossa, uma questão de foro íntimo. Como é que eu vou sentir? Vou estar me entendendo com Deus, mas eu preciso dar exemplos. Eu preciso fazer e chamar o mundo, olha, eu estou fazendo, quem quer fazer comigo? Então, a gente precisa fazer frente ao mal, já que o mal faz frente ao bem, né? Se nós entendemos que nós somos o bem, nesse baixo padrão vibratório que a gente vive, a gente tem que fazer o bem, ficar acima do mal. E a gente tem que propagar o bem. E dizer mesmo, olha, hoje eu vou assistir um grupo de pessoas no asilo, pessoas idosas, que a família abandonou, está lá. Quem gostaria de ir? Tem que falar para o mundo, tem que dar esse exemplo, porque tem pessoas que querem fazer, mas não têm iniciativa, que é da natureza dela, ainda não desenvolveu essa coisa da iniciativa, vamos fazer. Né? Precisa viver muitas encarnações, ser velhinho espiritualmente para poder chegar nesse patamar de dizer, vamos fazer junto, né? Muito bem, a nossa questão última, é a 132, ela pergunta o seguinte, qual a causa dos males... só um pouquinho voltando, alguém pesquisou quem é o autor de Os Exilados de Capela? Quem é? Dona Vilane, Os Exilados de Capela é de Edgar Armand. E eu Edgar. pedir licença, que Carla comentou também alguma coisa. E aí, como ela tá sem poder falar, ela comenta, né? Acredito que o mal está prevalecendo devido às muitas corrupções, inclusive a corrupção da doutrina, do caminho, os 10 mandamentos. Então, nos afundou na materialidade. E estamos a caminho da autodivinação, do um saímos, para um retornaremos, como Pitágoras ensinou, o divino monismo. Então, aproveitando só essa brecha. Que coisa linda, aí mais um filósofo, né, que ela trouxe. Que linda está essa reunião. Quem gostaria de comentar o que a Carla escreveu? Você quer comentar, Sheila, já que você leu? Eu não sei se eu consigo, Dona Vilane, mas assim, eu acredito muito que tem a ver com tudo que a gente já falou aqui, da gente voltar a uma natureza divina, né? O reencontro com a natureza divina que nos criou. Então, acredito que esse processo de autodivinação que a Carla fala, de retornar para essa unidade, ser uno com Deus, né? Jesus dizia que ele não era Deus, Deus era o Pai, ele era uno com Deus. Ele tinha uma relação com o divino muito conectada. Então, eu acredito que tem a ver com esse processo de reunião. E ir para... Não se vai para o um sozinho. Então, é preciso um infinito caminho, com infinitas pessoas, infinitas trajetórias e encarnações para voltar a ser um. Esse um para o qual a gente vai voltar é um que contém tudo. É o grão da mostarda. Então, eu penso que é como a cor branca para fotografia. A gente olha e acha que não tem nada, mas ela tem todas as cores. Então, a gente vai para esse paraíso que a senhora comentou, retornar a esse paraíso, né? Para a testemunha de Jeová. Esse paraíso que vai ser reencontrado. Ele foi perdido, ou seja, existia um
e ele vai ser reencontrado. E aí eu acho que é esse caminho que não se faz só para retornar para um que não é um só. É muita coisa. E é o reconhecimento dessa muita coisa com muita gente. É isso. Que lindo. Então vamos para a questão 132 e última do nosso livro, que diz o seguinte: qual a causa dos males que aflige a humanidade? Eu vou pedir para a Carla escrever, se ela puder. Carla, enquanto você escreve, eu vou passar para o César. Aí, no finalzinho, eu vou pedir para alguém ler, porque eu tenho acesso ao chat também, mas a minha deficiência visual não permite ler. É muito grande a minha deficiência visual. César, qual a causa dos males que afligem a humanidade? São as escolhas. As escolhas de quem governa, as escolhas de cada família, as escolhas, né? Acho que aí estamos na seara do Jean-Paul Sartre, né? No ato de nos constituirmos, as escolhas que fazemos e as opções que temos, né? Então, vai seguindo por aí. Obrigada, César. Vou falar agora. Opa! Bom, acredito que devido a todo a perda, né, desse caminho de autoconhecimento, de buscar Deus mesmo no interior, isso é a causa, né, de todos os males mesmo. Diversidade, né, sempre houve, sempre haverá, e as questões da materialidade, elas sempre foram, né, presentes também. Eu fico um pouco perdendo foco aqui de falar, porque tem mais pessoas, eu fico um pouco dispersa. Eu acredito que seja isso, né, desde quando o ser humano teve que seguir pastores e seguir líderes para, né, evoluir, foi daí que o mal dentro de nós, quando a gente se deixou, né, apagar a luz divina. E aí, com esse tempo, mas a gente já evoluiu bastante, né, para estar reencarnado nesse mundo de hoje, né. Nós já tivemos todos, né, independente disso, de ser bom ou ruim, como Maria Vilani falou, né, já bem por aí. É assim que eu entendi, né. Obrigada. Sheila. Ontem eu terminei de ver uma série com minha mãe chamada Os Outros. Eu assisti Os Outros. O filme, há muito tempo. Os Outros, ele tem uma diagramação do título que é Os Outros, só que ao mesmo tempo é Sou Outros, porque ele pega o S de os e ou o início de outro. Então, ele sempre começa com o rosto de alguém, normalmente, e escrito o título. E ele começa pelo final. Você já retoma, você já sabe o que vai acontecer. O que você não sabe é quem são aquelas pessoas. E elas estão, retomando aqui para quem não assistiu, elas estão num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Em tese, estão todos no mesmo nível social. E elas escolheram morar ali para evitar a violência das cidades. Só que acaba que... e aí eu acho que é Sartre que fala, né? O inferno são os outros. E os outros somos nós. Isso. E o que a gente vê é que os outros somos nós. E é por isso que Jesus chama tanta atenção para o conhece-te a ti mesmo. Porque a gente é imenso dentro da gente. A gente não cabe dentro da gente mesmo. Eu acho que a Ana Cláudia, na reunião passada, ela falou isso. O nosso cérebro não tem como conseguir registrar todas as nossas existências. A gente não tem como lembrar. Então, a gente é muito maior que a gente mesmo, como diz Clarice. E aí, eu fico pensando
que essas causas desses males somos nós que somos outros e não nos conhecemos. E é por isso que é importante conhecer e amar a si mesmo e amar aos outros que somos nós mesmos. Então, assim, e para que a gente possa não amar no sentido de abraçar e aquele sentido que a gente já falou, mas amar no sentido de conduzir para um caminho, para esse caminho da união com o divino, que a gente já comentou aqui. Então, a causa é a falta de autoconhecimento, falta de reforma íntima, que a gente sabe que, estando num mundo de provas e expiações, a gente vai ter entraves para isso. A gente não vai ter um caminho livre e tranquilo para que a gente possa exercer isso de maneira plena. A gente vai se colocar diante de nós mesmos com muitos embates. E eu acho que é isso. Isso é uma das causas desses males. E eu recomendo a série, assim, é muito impactante o que a gente pode fazer, assim, quando a gente não se conhece e se vê diante de e se vê afetado diretamente, assim. Vilane, seu áudio está desligado. Desculpa, eu não assisti essa série, Sheila. Quando você falou os outros, já me remeteu a um filme que trata também se passa num casarão, onde as pessoas se isolam, é um tempo de guerra, se não me engano, uma pessoa da casa tinha ido para a guerra, não tinha voltado, então, mas trata dessa questão dos outros, né? Quer dizer, tinha um grupo de pessoas da família que tinha medo dos outros que estavam no casarão, mas, na verdade, eram elas que ofereciam medo, de uma certa forma tem a ver com tudo isso, enfim. Então, está aí a indicação da Sheila, né, para essa série que eu vou tentar assistir, e o filme Os Outros. Seria bom quando a gente publicasse isso aqui, a gente colocasse essas indicações, né, para as pessoas assistirem. Bem, mas vamos à resposta da nossa última questão, que está muito bom, vamos lá. Então, qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado como uma escola para espíritos pouco evoluídos. E esses pouco evoluídos aqui é que precisa aprender muito ainda, né? Então, está na escola. E, ao mesmo tempo, um cárcere para os criminosos, ou seja, para aquelas pessoas que fazem o mal, né? Os males da nossa humanidade são consequentes da inferioridade moral da maior parte dos espíritos que a constituem. Pelo contato, aí, ponto, né? Aí vem, pelo contato com seus vícios, não apenas se infelicitam mutuamente, também se castigam uns aos outros, né? Ou seja, é a nossa inferioridade moral, né, que justifica esse mal que aflige a humanidade. Somos nós que nos afligimos mutuamente, né? E por causa da nossa inferioridade moral, olha que interessante, porque nós podemos ser superiores em tecnologia, superiores em ciências, em filosofia, tá, mas e a questão moral? Fica onde? Então, essa baixa compreensão dessa ética que move as relações é que causa essa aflição no planeta Terra, né? Na humanidade. Então, gente, que linda, adorei esse estudo de hoje, aprendemos bastante uns com os outros. Acho que Regina não falou sobre essa questão, gostaria de falar um pouquinho, Regina? Sim, eu me lembrei de um filósofo também, Opa, que é
que é um dos que eu mais leio, né? Que é o Osho, né? Indiano, uma pessoa, uma santidade, né? Que tentou falar várias coisas aí, foi bem, também foi mal interpretado, né? Falar do amor. E o que ele sempre falava, e deixou escrito, é que o mal da humanidade, dos seres vivos, é o ego. Esse é o grande problema, né? Que através do ego você transforma suas ações, suas atitudes, né? Você atua através do ego, né? E quanto mais você se liberta desse ego material, principalmente, você pode atingir uma plenitude, mas se carregar ele na frente de tudo é a guerra, a guerra instaurada. É a guerra. E aí eu gostaria de falar uma coisinha aqui bem rapidinho, né? Se nós fôssemos, um de nós, fôssemos elaborar esse estudo, será que nós traríamos todas essas indicações, essas referências que nós trouxemos hoje? Olha a importância da gente se abrir para o outro. Olha quanta riqueza, né? Eu gostaria que agora alguém fizesse uma prece pequenininha para a gente fazer a leitura do Evangelho, para nos preparar para essa leitura, para essa compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo fechando a janelinha. Quem vai fazer a oração? A Carla? Já está se aproximando do meio-dia e eu gostaria de compartilhar uma oração, né, dos estudos que eu pratico, que é o divinismo, que é a entrega do Evangelho Eterno. O último livro prometido em Apocalipse, que traria um resumo sobre o que a gente tem vivido. Eu gostaria, né, coloquei o link aí, que fica o convite para acessar. Maravilha. É muito poética, e Vilani é a segunda pessoa assim, que me fala sobre isso, da fala poética, quando estou explicando de todo modo, assim, falando, que já chegou até a me atrapalhar. Mas hoje eu me recordei disso. Mas, enfim, eu gostaria de trazer a oração dos pretos velhos. Ela não é curta, mas se houver tempo, eu levo em rodas que eu... Por favor. O Evangelho é bem pequenininho hoje, viu? Pode falar a oração dos pretos velhos. Emocionado. Oremos por todos, no meio de tudo. Oração dos pretos velhos. Obrigado princípio do todo invocamos, do mais íntimo de consciência, final de reverência, verdade, amor e virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, vendedores e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões que se distribui à humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno em defesa da verdade e da justiça contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar. Para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreiras contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios,
daquele que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinadas altas esferas da vida, que as legiões de índios, simples, espontâneas e poderosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem do bem, pelo progresso, no seio do amor que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, seja concedidas pelo Senhor planetário devidas oportunidades para que forcem, sustentem e ponham a suprema autoridade. As bondosos pretos velhos, que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligados aos que peregrinam a encarnação para efeitos de expiações, missões e provas, a todos possa envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. A gente vai considerar essa oração da Carla como as nossas vibrações, se todos concordarem, viu? E aí a gente lê o Evangelho e depois faz a nossa prece de encerramento. O Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vem dizer o seguinte, ó, o capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tópico ressurreição e encarnação, os itens 1, 2 e 3, que são pequenininhos, que são parábolas, né? Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. Item 2. A notícia de tudo que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca, e ele ficou perplexo, porque uns diziam: é João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. Outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: eu mandei degolar João Batista. Quem é este então de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava a ocasião para encontrar Jesus. Em Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, em Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Item 3. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Mas, na verdade, eu digo a vocês, Elias já voltou.
voltou, e os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Em Marcos, capítulo 17, versículo 10 a 13, em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículo 10 a 12. Então, esse evangelho de hoje vem falar para nós da reencarnação, né? Quer dizer, João Batista é Elias reencarnado. E quantas dúvidas isso criou naquela época, né? Já naquela época se falava da reencarnação, acho que com o nome de ressurreição, né? Então, a gente nasce, cresce ou não, perece, vai embora, volta e assim vai, né? A gente está sempre nesse processo de aprendizagem, como diz o César, construindo o nosso rumo, né? Gente, então esse é o evangelho de hoje. A gente avançou no horário porque a gente começou um pouquinho mais tarde por conta do link que emperrou, né? Mas o nosso livre-arbítrio disse que a gente tinha que insistir e a gente insistiu. Estamos ao final da nossa reunião. A gente pode fazer uma prece de encerramento, né? Alguém gostaria de fazer essa prece? Não? Eu gostaria, dona Vilane. É uma prece que a gente sempre faz no encerramento do Evangelho aqui em casa, com a minha mãe, e é uma prece que eu gosto muito. Eu só queria fazer um comentário, que eu acho que essa passagem que a senhora leu do Evangelho, e que é muito reflexiva, né? Porque, enfim, é isso, somos muitos, né? E imagina Jesus falar isso naquela época. Eu acho que essa passagem aconteceu exatamente no Monte Tabor. Como o nosso grupo é o Jesus no Monte Tabor. Na transfiguração. Aconteceu justamente quando Jesus estava no Monte Tabor. Então, no Monte Tabor, que é o nome do nosso grupo, Jesus no Monte Tabor. Que maravilha, né? Então, vamos aquietando os nossos corações, felizes de estarmos juntos, aprendendo juntos, construindo os nossos rumos juntos, rumo a essa unidade com o divino, reconhecendo a diversidade em nós e no mundo, aprendendo com essa diversidade. E eu gostaria de fazer a prece que se chama Oração Prodigiosa. Jesus, bendito e amado Mestre, consolo dos aflitos, refúgio dos desamparados, fonte inesgotável do bem, nós vos agradecemos de todo o coração a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje e pedimos a continuação para o dia de amanhã, para nós, para toda a nossa família, parentes, amigos, conhecidos e para todos os nossos inimigos. Pedimos perdão pelas faltas cometidas e a luz do vosso esclarecimento para que possamos bem orientar-nos em todos os nossos atos e jamais tornar a ofender-vos. Pedimos força, poderes e luzes para os nossos anjos da guarda, para que eles possam sempre proteger-nos, guiar-nos, auxiliar-nos nas dificuldades da vida, a fim de que possamos vencê-las todas e sermos úteis aos nossos semelhantes. Jesus, bendito e amado Mestre, permite que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Papai do Céu, Jesus, a Maria Santíssima, os mentores. Obrigada a cada um de vocês por essa partilha maravilhosa. Muito obrigada, gente. Uma boa semana, muita luz, muita saúde, muita paz. 46 segundos.